Aí, se você vê tudo como uma ameaça, você vive sob estresse crônico. Um estresse agudo, o que seria um estresse agudo? Quando eu vivo uma situação, um imprevisto, e eu tenho, numa atitude criativa, eu penso diferente, eu evoluí, né, doutor? Quando eu vivo uma situação de estresse agudo e eu não reajo como uma coisa negativa, eu vejo ali uma oportunidade, eu evoluo. Agora, se eu trabalho em um ambiente, por exemplo, com estresse crônico, que foi o meu caso, em que você convive com madrugada, insegurança, ameaça de assalto e mais uma série de fatores estressantes, isso cronicamente, ou seja, por longos períodos, vai inflamando as células. O excesso de estresse mal gerenciado ataca, afeta o órgão mais vulnerável de cada um, que nada mais é do que a tentativa do seu corpo de, bom, nós precisamos sobreviver. E aí, doutor, eu tive um insight recentemente muito bacana, quero compartilhar com vocês. O que faz eu ter esta percepção, se uma situação é uma ameaça ou não, é minha saúde mental. Quanto menos saúde mental eu tenho, se eu tô dormindo mal, se eu tô irritada, ou seja, se eu tô dormindo mal, se eu tô irritada, né, doutor? Quem dorme menos de 6 horas tem 4 vezes mais chance de morte. Se eu estou irritada, qual é a chance de eu reagir mal às coisas? Maior ou menor? Maior. Então, como nós estamos vivendo num contexto em que a gente escolhe, em São Paulo, por exemplo, mas eu consigo manter a minha vida em equilíbrio mesmo morando em São Paulo, mas aí eu tenho que ter muita consciência e tenho que estar com a minha saúde mental em dia. Sim. Fez sentido? Sim. E sobre essa diferença entre estresse agudo e crônico? Porque, concordo, se você tem lá um tigre em cima de uma árvore, tem 2 seres humanos, um tem um pico de estresse agudo e o outro fala, não, relaxa. Só um gato grande. Provavelmente esse cara não deixou descendentes, o outro deixou. Então é uma capacidade boa. Mas por que a gente fica com esse estresse crônico? O que mudou para que isso pudesse acontecer? Porque, lógico, que a vida do ser humano ela está mudando, inclusive ao longo dos últimos 2 séculos, de maneira cada vez mais acelerada. Mas por que hoje a gente tem percepção de ameaças que, na verdade, não deveriam ser ameaças? Se a gente vive numa sociedade onde a chance de ser morto por alguém é menor do que lá atrás. A chance de passar fome, ela é muito menor. Se a gente pega no mundo hoje, há mais gente morrendo em decorrência do excesso de alimento do que pela falta. Embora, infelizmente, ainda haja falta de alimento em alguns locais do mundo, né? Inclusive aqui no Brasil. Então, por que a gente está tão estressado se, na verdade, parece que a vida está cada vez mais fácil, comparando com o passado? Na verdade, a gente ganhou muita coisa de uma evolução de milhões de anos, né, que a gente pode chamar de hardware. E a gente também ganhou o nosso software, que é a adaptação para esse hardware, e ganhou ainda a nossa cultura. Então, são basicamente três coisas que a gente tem para a gente comparar a questão de longo prazo. Então, nossa biologia foi feita baseada em milhões de anos, né? Foi muito tempo de evolução para lapidar essa biologia. Então, aí é onde você falou o negócio do tigre. Pô, a gente foi criado para fugir do tigre. Mas o nosso software tem que se adaptar a uma vida completamente diferente, né? E não é só, hoje não são só os seres humanos que têm estresse crônico, tem muitos animais que têm estresse crônico. Pega um animal que mora num lugar urbano, pega um animal que mora perto de uma estrada. Então, hoje não é só, né, nós que estamos estressados cronicamente, mas a gente mudou muito o estilo de vida. E um dos primeiros caras que estudou o tempo do estresse e o que faz o estresse chama-se Hans Selye. Esse cara foi muito brilhante, porque ele queria fazer um estudo com hormônios de extrato ovariano. E ele queria entender o que o extrato ovariano faz nos ratinhos. Ele era meio que um endocrinologista cientista. E aí ele pegava os ratinhos todos os dias, pegava o extrato ovariano, ia lá no laboratório dele, era um cara meio desorganizado, tal, saia correndo atrás do rato, encurralava o rato, pegava o rato e injetava o extrato ovariano. Ele fez isso por meses. E aí depois ele fez matou o rato lá, fez tipo uma autópsia do ratinho. Em todos os ratos ele encontrou 3 achados incomuns, assim, muito claro, que era úlcera gástrica, úlcera péptica. Os tecidos linfóides do ratinho atrofiaram, ou seja, o sistema imune estava atrofiado. E esses ratos, todos esses ratos, eles tinham essa mesma característica de ter o timo atrofiado, essa úlcera péptica que era basicamente, né, ou no estômago ou no intestino desses ratinhos, e a hiperplasia, o crescimento de uma glândulazinha que fica em cima do rim, que é a glândula suprarrenal. Esse cara olhou isso e falou assim, bom, o extrato de ovário deve acontecer isso. E ele falou, bom, um bom cientista precisa fazer um estudo e um grupo controle. Vamos fazer um grupo controle, pegou os ratinhos, agora vamos injetar soro nesses ratos. Deu no mesmo. Fez a mesma coisa, deu na mesma coisa.
fez a autópsia lá, abriu os ratinhos, achou hipoplasia dos tecidos linfóides, úlcera gástrica e hiperplasia da glândula renal. Porque o problema era a forma como ele catava o bichinho. O problema era a forma como ele catava o bichinho. Ele percebeu que ele estava levando o bicho num estresse gigantesco, ou seja, tirando o bicho de um conforto, e realmente o bicho respondia assim. E aí ele separou o estresse em fases. Então você tem a primeira fase, que é a fase de alarme. Segunda fase é a fase de resistência, o seu corpo vai se preparar para isso. Se aquele estímulo continua acontecendo, você entra na fase de exaustão. Por quê? O estresse nada mais é do que um preparo para você lutar ou fugir, e hoje a gente sabe que também congelar. É uma forma que outros animais também fazem, né? Você congela e não reage. Nessa resposta, você tem que, num ser multicelular, avisar o ser todo que ele precisa estar preparado para lutar ou fugir. Como a gente prepara? Primeira coisa que acontece no estresse é um estímulo de sistema nervoso simpático. A gente tem dois mensageiros, que é adrenalina e noradrenalina, que vão fazer o seguinte: pega o seu sistema hidráulico e fala assim, fecha o fluxo de sangue para cá e abre para lá. Para onde você vai abrir sangue? Para os teus músculos, para os seus órgãos vitais, para o seu cérebro. Tua pupila fica dilatada, então você consegue ver melhor. Estímulo de sobrevivência pelo sistema nervoso simpático. Isso acontece em segundos. Passou esses segundos, você vai ter uma resposta agora para fornecimento de energia, porque agora você já distribuiu o sangue onde você tinha que distribuir, agora o meu problema é o quê? Energético. Se acabar a minha energia, eu vou falhar e não vou conseguir lutar ou fugir. Então você tem um aviso para o seu cérebro, uma área que chama-se hipotálamo. Esse hipotálamo vai avisar a glândulazinha hipófise, que vai avisar a sua glândula suprarrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima dos rins. E aí você vai liberar o glicocorticoide, que nada mais é do que um hormônio que vai fazer você conseguir ter energia. Então, qual que é a função do cortisol? Você jogar energia para o teu corpo, você ter ATP, você ter glicose para suas células. Isso, então, é uma resposta que ela deve ser temporária. Por quê? Se ela for uma resposta a muito longo prazo, pensa, você vai tirar dinheiro da sua poupança, você vai colocar dinheiro tudo na conta corrente e você vai começar a usar esse dinheiro para um monte de coisa. Se isso for uma coisa duradoura, o que vai acontecer com o seu caixa? Vai quebrar. Então, isso é o que acontece na resposta do estresse crônico. Você não consegue manter isso. Então, o estresse crônico, o cara começa a virar hipertenso, tem problema de controle de glicose, ele começa, as áreas cerebrais, isso que você falou da reatividade é muito interessante, porque no estresse agudo, você fica até mais inteligente, você modifica o tempo e espaço. Se alguém sofreu alguma situação de violência aqui, o tempo fica para o tempo, você tem uma noção muito diferente da percepção do tempo. Se isso se mantém, você começa a ter uma hiperreatividade. Então, são duas áreas basicamente no estresse que são alteradas no cérebro. O córtex pré-frontal, que é o nosso executivo, né, quem faz toda a nossa programação, quem vai fazer as nossas estratégias, e o controle emocional. O córtex pré-frontal, você fala assim, putz, eu queria falar alto com esse cara, mas eu não vou falar porque vai ficar um clima ruim assim. Quem faz isso é o córtex pré-frontal. No estresse agudo, o córtex pré-frontal ele funciona até bem, porque ele vai meio que desligar e vai deixar você tomar uma atitude muito rápida. Você não precisa ficar pensando muito para tomar atitude. No estresse crônico, a área da amígdala, do sistema límbico, que é a área emocional, vai começar a falar um pouco mais. Você tem uma não sintonia, você perde essa sintonia entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Então a amígdala vai falar primeiro. Então você fica hiperreativo. Uma coisa que acontece com você, que você não ligaria muito, você ia relevar, se você está muito estressado, você já fica bravo, já vai brigar, já vai ficar tenso, já vai responder. Então, a resposta do estresse com o tempo manda se a resposta, se ela vai ser uma resposta sustentável ou não. Por quê? Você muda completamente a forma como você vai lidar com seus recursos. Quando você muda a forma como você vai lidar com seus recursos, você precisa ter isso numa fração de tempo, senão você não consegue manter essa resposta por muito tempo. E aí você entra na fase de exaustão do Hans, que é aí que é o problema, porque aí você vai perder a sua performance. Tem muitas coisas que acontecem, né? Até nos médicos, por exemplo, tem trabalhos que a pessoa que está em burnout, o médico que está em burnout, que já é uma outra pasta do estresse, já é uma outra forma de ativação que a gente pode depois falar. Lá. Mas quando o médico está em burnout, ele aumenta a chance de processos em 128%. Ele aumenta o índice de erros médicos em mais de 90%. Então você perde completamente sua capacidade de performance.